Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. No programa de hoje vamos falar sobre a utilização de laser e inteligência artificial para análise de solo. O solo é um recurso natural vital para a vida na Terra, porque é dele que retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Mas como saber se o solo está fértil em toda a propriedade? Só há um jeito de saber, analisando o solo. Você vai ver como é possível fazer essa análise de forma rápida e sem gerar resíduos químicos. E na Agência Embrapa de Notícias você vai ficar por dentro das novidades da pesquisa agropecuária. Agora no quadro Repórter em Campo, conheça a BRS 7481, cultivar convencional de soja precoce, desenvolvida pela Embrapa e parceiros. Acompanhe! A Embrapa lançou, em parceria com a Fundação Cerrados e com a Fundação Bahia, a cultivar de soja convencional BRS 7481. Sobre essa nova cultivar, eu converso agora com o pesquisador André Ferreira, da Embrapa Cerrados. André, essa é uma cultivar convencional, não transgênica. Qual que é a vantagem de se utilizar uma cultivar desse tipo nos sistemas de produção? Pois bem, é uma nova variedade, 7481, é um material convencional, que traz como principal vantagem potencial produtivo. Então, o primeiro fator de decisão do produtor é produtividade, então material com alto potencial produtivo. O fato de ser uma soja convencional, ela pode em algum momento atender algum nicho de mercado, alguma demanda específica e o produtor receber alguma vantagem em precificação sobre esse material. Então são vantagens de um material convencional. Outra vantagem é a possibilidade de a gente manejar, nas áreas em que se cultiva soja transgênica, manejar as plantas daninhas resistentes ao herbicida glifosato. Então o uso de soja convencional auxiliará o produtor a manejar essas plantas daninhas que estão resistentes ao herbicida glifosato. Então são algumas das vantagens do uso dessa variedade BRS 7481. E quais são os diferenciais da BRS 7481? Então, a BRS 7481 traz como principais diferenciais a resistência aos dois nematóides de galhas, Melioidogenes incógnita e Melioidogenes javanica, que são problemas aí crescentes dentro do sistema de produção. Sendo nematóides nativos dos nossos solos, então, à medida que há intensificação de cultivo, esse problema tem se agravado em algumas regiões, então essa cultivar entra como estratégia de manejo também dos nematóides. Para quais regiões a cultivar está indicada? Então nós temos indicação desde a região, macro-região sogícola 304, 401, 402, que atende aí parte do Distrito Federal, todo o Distrito Federal, parte de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e parte também do sul do Mato Grosso. E como o produtor pode adquirir as sementes? As sementes podem ser adquiridas junto aos parceiros aí da Fundação Cerrados e também junto aos parceiros da Fundação Bahia, que são multiplicadores dessa variedade. Obrigado, André. Breno Lobato para o Repórter em Campo. E agora aprenda a montar um equipamento que não usa energia elétrica e pode ajudar pequenos produtores e jardineiros amadores a manter seus canteiros irrigados automaticamente. É o irrigador solar. Vamos montar o irrigador solar aqui no campo. O galão já está cheio com água que vai ser usada para a irrigação. E agora vamos colocar as outras peças para o irrigador solar. Aqui temos a tampa do galão e mais o acoplador que vamos introduzir aqui e fixar usando esse bico de uma garrafa PET para fazer a fixação no galão. Pronto. Rosqueada essa parte, introduz no galão. E também rosqueia e usamos aqui um suporte. Vem agora a garrafa que vai servir de aquecedor solar. Vamos encher a garrafa que se liga a esta garrafa preta
cheia até a boca. E agora fixa neste outro acoplador, bem firme, não pode ter vazamento, não pode perder pressão. Agora conecta esse acoplador ao outro que está no galão. E agora vamos encher esta garrafa até meia altura. E agora a gente introduz nesse suporte e trava para vedar bem, porque a vedação é algo muito importante. O bico da água está fora no volume de ar e agora vamos colocar o restante que chamo de distribuidor. Esse vem aqui no suporte, introduz aqui, tem esse suporte. Pronto. Feito isso, vamos montar agora a saída d'água. Coloca o fechamento da garrafa do distribuidor, passa por esse guia. Introduz agora uma boia. Essa boia é feita também o isopor e garrafa PET, bem simples, bem prático de fazer em casa. E coloca no distribuidor. E agora fecha a garrafa do distribuidor. Pronto, o irrigador está pronto. Só falta fazer a distribuição para o terreno. O uso do laser e da inteligência artificial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas vem ganhando cada vez mais espaço em diversos setores. Na agricultura, essas pesquisas foram a base para o desenvolvimento de um equipamento que vai facilitar a análise de solos de forma rápida, limpa e economicamente acessível ao produtor. É o que você confere agora na primeira reportagem. Pesquisadores da Embrapa Instrumentação, em parceria com a Agrorobótica, uma startup de São Carlos, São Paulo, desenvolveram uma tecnologia capaz de fazer análise de solo em tempo real. Isso pode ajudar o produtor a aplicar a quantidade exata de insumos que a propriedade precisa e, assim, diminuir custos. A invenção ganhou o nome de AgLibs. Na prática, é só acionar o equipamento para que um feixe de luz seja disparado na direção da amostra do solo. Com isso, é como se o laser iluminasse os componentes e nutrientes presentes no solo. O equipamento utiliza um laser para realizar a avaliação da quantidade de nutrientes e carbono no solo. O mapeamento que é feito, ele é muito parecido com as técnicas tradicionais. Aqui é um exemplo onde nós temos um mapeamento de uma propriedade rural, onde o elemento químico foi medido com uma técnica tradicional, com análise química, e aqui o equipamento que nós temos aqui com o laser medindo o mesmo elemento químico. Esses dois mapas são muito semelhantes e a recomendação agronômica que é sugerida pela técnica é exatamente a mesma que a gente tem com a técnica tradicional. Uma das vantagens do AgLibs é que ele não agride o meio ambiente. Um outro ponto bastante positivo dessa nova técnica de análise de solos é que ela não gera resíduos químicos. Ela é uma técnica totalmente limpa e isso a natureza agradece. Outra vantagem do equipamento é a rapidez nos resultados. As análises feitas hoje demoram em torno de uma semana para ficarem prontas. Com o AgLibs, o resultado sai na hora. É só colocar as amostras e, em segundos, já dá para saber como está o pH, a textura e a quantidade de carbono presentes nesse solo. Após ter sido feita a medida aqui no sistema Libs, nós temos um sinal parecido com esse, que é um espectro de emissão do plasma induzido por laser. Esse espectro ele tem informação sobre as emissões dos átomos e íons que tem na amostra. E com base nessas linhas que a gente pode observar aqui,
podemos identificar quais são os elementos que tem na amostra. Então, por exemplo, podemos identificar se tem potássio, sódio, fósforo, nitrogênio e entre outros elementos que são importantes para analisar a fertilidade do solo. Se a gente, com base também nessas linhas, na intensidade delas, nós conseguimos também quantificar quanto que tem de elementos, montando modelos de calibração. Esses modelos de calibração nós fazemos usando estatística multivariada, desenvolvendo modelos com inteligência artificial. Além disso, conseguimos também extrair informações das propriedades físicas e químicas da amostra. Então, por exemplo, nós temos trabalhado aqui na Embrapa Instrumentação para extrair informações, por exemplo, do pH do solo, da estrutura da matéria orgânica do solo e também de textura, que são no caso da textura, é uma propriedade física, né? A ideia aqui é que a gente consegue relacionar a relação entre os elementos com as propriedades químicas e físicas do solo. O novo equipamento usa o mesmo tipo de tecnologia aplicado no robô da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, enviado a Marte para descobrir a presença de água naquele planeta. Bom, nós nos inspiramos na missão que a NASA enviou para Marte, Curiosity, e nessa missão a NASA embarcou nesse robô um sistema LIBS para fazer análise de solos. E então nós nos perguntamos, bom, se a NASA conseguiu fazer essas análises de solo lá em Marte, por que a gente não poderia fazer essas análises de solo aqui na Terra? Então, nós começamos a estudar e achamos que a técnica tem um potencial incrível, né? Consegue fazer análises multielementares de solo e também, como é um sinal bastante rico, outros parâmetros mais complexos, como pH e textura, também podem ser avaliados. Ter uma nova tecnologia para fazer análise de solo com rapidez, precisão e com menos trabalho é muito importante para os produtores, porque isso vai ajudá-los a otimizar a aplicação de insumos agrícolas e a reduzir custos com mais sustentabilidade. É a chamada agricultura de precisão. As possibilidades que a técnica de LIBS propõe para aplicações na agricultura são variadas. E além das análises em laboratório, o desenvolvimento de uma instrumentação específica que possibilita gerar um equipamento que vai ao mercado, que vai atender o produtor rural brasileiro, é um dos benefícios dessa técnica. E também, de acordo com os princípios da agricultura de precisão, cada vez mais você precisa de um número elevado de amostras em campo para dar informação sobre a variabilidade espacial. E isso, numa segunda fase, o laboratório está desenvolvendo um equipamento que possa fazer análise em campo, em tempo real e que vai ser um diferencial importante dessa ferramenta para o desenvolvimento da agricultura de precisão e, em consequência, em benefício do produtor rural brasileiro. O AgLibs faz a análise de qualquer tipo de solo do território nacional e do exterior, bastando para isso apenas uma calibração prévia. No laboratório Atenas, localizado em Jaboticabal, no estado de São Paulo, estão sendo analisadas 1.800 amostras por mês nesta fase de validação. Nós no Laboratório Atenas temos muita expectativa com essa técnica nova. Tanto é que o equipamento hoje está aqui dentro do laboratório fazendo testes em sincronia com o laboratório químico. Então, separamos muitas amostras que a gente analisa como rotina e trazemos aqui para a equipe da agrorobótica fazer a análise. Posteriormente, fazemos comparações. E os resultados iniciais são promissores, a gente tem muita confiança que essa técnica vai evoluir e que vai ser o futuro das análises de solo no Brasil. Como a análise do solo feita hoje é trabalhosa, muitos produtores acabam não investindo em novas tecnologias. O resultado, aplicam a mesma quantidade de adubo em toda a propriedade. Na segunda reportagem, você confere como o AgLibs trabalha a favor do produtor. Acompanhe. Com o AgLibs, o mapeamento da fertilidade da lavoura é feito de forma simples e rápida. Assim, é possível ao produtor
otimizar o uso de insumos na plantação, evitando o excesso ou a falta desses produtos. Outra vantagem é que essa nova técnica não gera custos com a destinação de resíduos químicos. Esses resíduos químicos, eles impactam no custo da análise, uma vez que eles não podem simplesmente ser encartados na natureza. Eles precisam ser transferidos para uma empresa especializada que vai fazer a gestão desses resíduos químicos. A técnica permite, nesta fase de validação, que a capacidade operacional do equipamento gire em torno de mais de 21.000 análises anuais realizadas sem gerar resíduos químicos. Essa solução tecnológica, ela viabiliza medidas rápidas, em grande escala e sem a geração de resíduos químicos, sendo que um único tiro laser pode substituir os 13 parâmetros que são determinados pela metodologia tradicional. Os cientistas analisaram mais de 2.000 amostras durante os 3 anos de pesquisa para desenvolver o AgLibs. Coletadas em campo com a ajuda de um aplicativo para registro e localização, as amostras são identificadas com códigos de barra contendo as informações do cliente e o tipo de serviço a ser realizado. Depois, as amostras passam por processo de secagem e, em seguida, por moagem. O passo seguinte é transformar a amostra numa pastilha para ser analisada pelo AgLibs em segundos. Após as amostras georreferenciadas chegarem no nosso laboratório e serem medidos pelo sistema AgLibs, esses resultados nutricionais, eles retornam para o produtor ou para o franqueado junto com uma recomendação agronômica, permitindo uma tomada de decisão rápida e efetiva por parte do agricultor. Para Orivaldo, auxiliar de amostragem, a nova tecnologia facilita o dia a dia do campo. Antigamente a coleta de solo era feita por anotação manual e aí dificultava um pouco o rendimento de serviço de campo. Agora a gente tem um aplicativo e através desse aplicativo a gente coleta a amostra, tem um código de barra que a gente cadastra no celular e essas informações vão todas para o laboratório. Essa amostra chegando no laboratório, ele sabe de que fazenda que é e a localidade que foi retirada essa amostra. O AgLibs estará disponível ao produtor em laboratórios, cooperativas, revendas e empresas envolvidas com a agricultura de precisão em forma de franquia. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Instrumentação em São Carlos, São Paulo. O telefone é código de área 16 2107 2800 e pela internet no embrapa.br/instrumentação. E agora no quadro Sempre em Dia, acompanhe como a Embrapa e a WWF estão trabalhando para reduzir o desperdício de alimento no Brasil. Confira! A campanha Sem Desperdício busca envolver os consumidores para que eles possam refletir sobre os hábitos relativos ao consumo de alimentos no âmbito familiar, porque é importante reduzir o desperdício de alimentos no âmbito familiar. Quando o desperdício ocorre no final da cadeia, na etapa de consumo, não é só a comida que está sendo jogada fora, é também todo o esforço de logística que foi necessário para tirar o alimento lá da fazenda e levar até a mesa do consumidor. Então são recursos naturais escassos também que estão sendo desperdiçados e parte do orçamento familiar também está sendo desperdiçado quando o alimento é jogado fora. Então, por meio dessa página que a gente lançou em conjunto, a Embrapa, o WWF e a FAO, semdesperdício.org, os consumidores, os internautas estão sendo convidados a se engajar nesse desafio, um desafio bem interessante e simples. Eles cadastram um e-mail no site www.semdesperdício.org e durante 10 dias seguidos eles vão receber dicas simples e muito úteis para reduzir o desperdício de alimento no âmbito familiar. As dicas vão desde coisas simples como organizar melhor a geladeira, também são dicas de como preparar melhor o alimento em termos de porções e também como armazenar melhor a sobra da refeição para que não haja desperdício nas famílias.
Além do impacto social, atrelado à questão do desperdício de alimento, segurança alimentar, o que as pessoas muitas vezes não realizam é o impacto ambiental ligado ao desperdício do alimento. A produção de alimento é um dos maiores causadores, um dos maiores promotores do desmatamento. É uma atividade agrícola, a atividade que mais consome água no Brasil, sendo responsável por mais de 70% da água produzida. E isso tudo, quando a gente desperdiça um alimento seja ao longo da produção, ao longo da cadeia produtiva, seja no consumo final, isso significa que você está desperdiçando toda essa energia, todo esse insumo, toda essa terra que foi utilizada. Então, conter o desperdício de alimento é fundamental sob o ponto de vista ambiental. Existem estimativas hoje de que 28% de todo alimento que é produzido é desperdiçado. Isso varia de país para país, mas isso significa o quê? Um uso maior de terra, então 28% mais terra para a produção de alimento. E isso em alguns países é até maior, onde a gente tem dados mais corretos, estimativas mais precisas sobre o uso de terra e alimento, como é o caso dos Estados Unidos, esse número chega a ser 31%. 31% de toda a terra utilizada para a produção de alimento, esse alimento produzido não vai ser utilizado para consumo, vai ser gerado em desperdício. Então isso representa um impacto muito grande sobre o uso de água, sobre a questão de uso de terra, sobre a questão de emissões. Então toda a emissão relativa ao processo produtivo e ao descarte desse alimento, se ele for para um lixão, por exemplo, isso também acaba gerando mais emissões. Então, a questão do desperdício de alimento não é só uma questão de segurança alimentar, mas é uma questão também de impacto ambiental. Agora conheça 2 aplicativos desenvolvidos pela Embrapa que estão ajudando produtores no manejo de lavouras de erva mate. Confira! A erva mate é uma espécie florestal presente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com forte impacto na economia agrícola destes estados. Por ser uma espécie nativa, nestes estados a erva mate pode ser explorada economicamente também na Reserva Legal das Propriedades Rurais, conforme previsto no Código Florestal. Bastante consumida na forma de chimarrão e chá, em especial nos estados do sul do país, a cada dia aumenta o interesse do mercado internacional pelas propriedades desta planta, como teor de cafeína e teobromina. Isso proporciona um amplo espaço para ocupar no mercado, com a sua utilização em novos produtos como chás, energéticos e outras bebidas, cosméticos e produtos de limpeza, tanto no mercado interno como para exportação. Estas novas aplicações para a erva mate podem ampliar o seu mercado e aumentar o valor agregado do produto e, consequentemente, a renda dos produtores. Para abastecer este mercado, é necessário matéria-prima de qualidade e isso está nas mãos do produtor rural. Melhorias no sistema de produção podem auxiliar o produtor a se tornar mais competitivo e atender este mercado cada vez mais exigente. Para auxiliar os produtores de erva mate, a Embrapa Florestas desenvolveu o aplicativo Manejo Mate, um sistema computacional que orienta e mostra a evolução da qualidade e produtividade de um erval conforme o produtor conduz os seus plantios. A partir de informações sobre qualidade de mudas, solo, área de cultivo, formas de implantação, pragas e doenças, manejo, condução e colheita, o produtor pode simular como estes itens influenciam em sua produtividade e levar a campo a melhor solução. Associado ao Manejo Mate está o Planin Mate, aplicativo desenvolvido para auxiliar na tomada de decisão para atividades de manejo e planejamento de plantações de erva mate. Ele permite que o usuário acompanhe seus custos, emitindo relatórios dos gastos e possibilita a análise econômica dos ervais. Juntos, os programas auxiliam o produtor a gerenciar melhor seus plantios, com geração de renda e ajudando a cumprir o Código Florestal. Com os programas da família CIS, a Embrapa contribui para a sustentabilidade florestal em benefício da sociedade brasileira. Acesse o site.
quem já está aqui com a gente no estúdio é a Fernanda Diniz, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária com a agência Embrapa de Notícias. Fernanda, o que tem de novidade para hoje? Muitas novidades, Augusto. Uma iniciativa inédita da Embrapa em nível mundial para a tropicalização da canola tem obtido ótimos resultados no Cerrado e em locais de clima semiárido. Em lavouras no Brasil Central, os cientistas registraram produtividades de até 3.000 quilos por hectare, quantidade superior ao dobro da média nacional, que é de 1.300 quilos por hectare. As pesquisas contam com a colaboração de universidades e assistência técnica nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Outro estudo desenvolvido pela Embrapa pode reduzir o custo de produção da celulose bacteriana em até 70%. Esse polímero natural, considerado nobre, tem potencial para aplicação nas áreas de medicina, farmácia, cosmética e nas indústrias alimentícia, têxtil e de eletrônicos, mas é ainda subexplorado industrialmente. Os cientistas substituíram o insumo mais caro, o meio de cultura sintético, por um de fermentação à base de melaço de soja, obtendo ótimo rendimento em laboratório. O uso de resíduos orgânicos em culturas agrícolas pode contribuir para o manejo de doenças de plantas, além de melhorar a fertilidade do solo. Cientistas da Embrapa observaram que a aplicação de lodo de esgoto compostado no solo pode diminuir a incidência da murcha de Fusarium, a pior doença da bananeira, em até 67%. Essa doença ocorre em todas as regiões produtoras de banana do mundo. No Brasil, diversas variedades tradicionais, como a banana maçã, são suscetíveis a ela. Legal, Fernanda. Muitas novidades, hein? Muitas, né? Como sempre, aliás. Né? E quem quiser mais informações, acessa qual endereço, faz o quê? Então, quem quiser mais informações, acessa o site da agência Embrapa de Notícias, que está aparecendo aí na sua tela. Legal, Fernanda. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Até a próxima. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV e assista a outras reportagens. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau!